e hoje a gente vai ter a live de insistir em existir lesbofobia. Eu procurei alguns dados, alguns números para passar para vocês. É triste, né? Quando a gente procura números e encontra números, né? Mas eu acho que é mais triste quando você vê que o assunto é camuflado, não é mesmo? Assim, no seguinte sentido, a gente olha ali no ano de 2000, dentro da lesbofobia tem o lesbocídio, que é diferente de feminicídio, a gente vai falar sobre isso no meio da live. Mas no ano de 2000 teve 2 casos de lesbocídio, né? E no ano de 2017 já teve 254 casos computados. Mas aí eu te pergunto, no ano de 2000, será que foram só 2 mesmo? Porque na real, não era falado, né, sobre isso naquela época. Era um negócio que ficava meio ali, né? Meio, foi um homicídio ali, foi um feminicídio ali, sabe? É assim que nas pesquisas que eu fiz, é assim que eu enxerguei. Não caracterizam, não dão o nome, sabe? E a importância, a gente comentou disso esses dias, a importância de dar nome para aquela parada existir. Então, a gente tem que entender, a gente tem que dar o nome para conseguir, para o fato realmente em si existir e para a gente ter a solução desse fato, né? Eu tava pensando aqui em como começar a live e eu pensei sozinha e ri, que mulher lésbica não passou por uma situação de tipo, olha, nossa, você é tão linda, que desperdício. Você tá com a sua namorada no meio de uma balada e chega um cara. E aí o cara fala, opa, te aborda e fala, não, minha namorada. Opa, quanto mais melhor, né? Posso participar? Ou então, essa é a pior. Nossa, é que ninguém te pegou de jeito. Eu rio porque eu acho isso tão idiota e é o que mais acontece. É o que mais acontece. Você ter essa abordagem. E essas abordagens uma lesbofobia. Você sabia? Esse tipinho assim, eu tava olhando aqui, mais de 60% do público LGBTQI+, prefere não dar sua orientação sexual no trabalho, para não sofrer de lesbofobia. Vocês sabiam disso? Para não ter uma brincadeirinha ali, para não ter um chefe ou um gerente, enfim, que seja, brincando de uma forma estranha, falando, olha, vou sair, vamos comigo, eu levo uma amiga para você, tipo, oi, é mercado, eu levo aqui para você, tipo, ficou meio confuso, totalmente confuso isso para mim. E como é um assunto delicado, né? Falar de lesbofobia, falar de algum preconceito, falar de lesbocídio, eu convidei uma pessoa sensacional. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou, a Mariana Rivelato, uma psicóloga nota 10, parceiraça. Ela aceitou o meu convite, então eu fiquei muito feliz, Mari, chamar ela aqui com a gente para falar um pouco mais desse assunto tão importante. Cheguei. Mari, tudo jóia, Tudo bem? amiga? Tudo bem, e você? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aí. Gente, essa é a Mariana Rivelato. Se apresente, Mari, de acordo. Fica à vontade. Eu sou a Mariana Ribelato, eu sou psicóloga, também sou atriz de formação. Atualmente eu trabalho na área social da psicologia. Trabalho com adolescentes, com as famílias dos adolescentes. E daqui a pouquinho eu vou me especializar em terapia de casal e grupo. Ô Mari, eu comecei aqui de uma forma mais leve, porque é um assunto sério, né? Mas eu Sim. comecei com uma forma mais descontraída, com essas questões, com essas abordagens que a gente recebe na rua, numa balada, num bar. Você já recebeu alguma dessas abordagens, Eu amiga? queria dizer que não, né? Porém, já, muitas delas. Muitas delas. Principalmente a questão ai, quanto mais melhor, deixa eu participar, isso é bem constrangedor, porque coloca a gente numa situação de impotência, né? A gente geralmente vem de um homem, geralmente não, a maioria vem de um homem hétero com esse tipo de Sim. fala. E também a questão, eu já ouvi sobre, então beija aí pra eu ver,
né? A gente sempre tem que ficar provando que a gente é lésbica de um jeito bem estranho, assim. É como se não fosse tocado, né? O amor que a gente tem por outra mulher não fosse algo real, é sempre muito no campo da fantasia. Então é um assunto bem delicado esse assunto, mexe com muita coisa nossa, né? Muita coisa interna, muita coisa do que a gente aprendeu, de aceitação. Lesbofobia é algo muito sério, que nem você comentou, e que se a gente procurar, a gente acha números e números e números. É triste. Tipo, eu dei uma olhada assim, você encontra, mas um detalhe que eu percebi, Mari, é que você encontra, porém você também, como que eu posso falar? Tá meio escondido também. Não tá tão escancarado como lesbofobia, aparentemente. Eu acho que, assim, essa coisa de estar escondido um pouco tem uma diferença, né? Do dia do orgulho gay, do LGBTQIA+, né? Que a gente tá tudo ali. E é diferente esse dia que a gente comemora que a gente precisa ser visível. Eu acredito que a gente está numa sociedade onde a gente recebe preconceito de duas formas. Uma por ser mulher, já naturalmente, né? Ser mulher infelizmente, já causa muita coisa. E outra, a Sim, gente está em outro nicho também, que é ser lésbica. Então, a gente é mulher e a gente é lésbica. pode Então, crer. a gente precisa ser, até nisso, né? Até nesses números, até nesses dados, a gente é escondida. A gente não se torna visível. É como se não fosse algo falado, ou como se a gente não existisse de fato. Então, até os números ruins é difícil de achar, mas eles estão ali. É o seguinte, eu vejo que aqui em Prudente, eu vou falar de Prudente, tá? Que é o que eu sei, assim, que Sim. aconteceu comigo. Aqui em Prudente, o caos, o quão estranho é você estar de mão dada com a sua namorada, o quão as pessoas olham já diferente. E Uhum. antes disso, eu já saio de casa preocupada, sabe? Uhum. Eu não saio Sim, tranquila. Eu saio, tipo, é melhor ela ficar aqui e eu ficar aqui, deixa quieto. Eu já saio assim com um tipo de medo, sim. sabe? Ele é algo real. Eu acredito que se a gente fosse perguntar para as mulheres lésbicas que estão assistindo a gente, acho que todo mundo ou já passou por isso, por esse medo, né? Por medo de ser julgado, apontado, ou, enfim, chegar numa coisa um pouco pior. Ou, infelizmente, se não chegar, se não passou ainda, infelizmente vai passar. Porque é uma situação que a gente precisa chegar mais, precisa naturalizar isso. Eu acho que esse medo ainda está dentro da gente, porque não é natural. Não que não seja natural para a gente, que é lésbica, mas sim para o outro que está olhando. Né? O Certo. outro que olha a gente não acha aquilo natural, de certa forma. Sim. Ou se acha, é para algum tipo específico de mulher lésbica. Como assim, né? Se for para falar de tipo, um tipo específico. Até dentro do nicho de ser lésbica, a gente tem o estereótipo, né? Da mulher mais Real. feminina, da mulher mais masculinizada, que falam, né? Do jeito de vestir, enfim. Então, isso precisa ser natural para a gente poder se sentir um pouco mais acolhida. Eu acho que, infelizmente, eu queria poder chegar aqui e falar, olha, gente, tem um passo a passo para a gente poder se cuidar, né? Tem um E passo a passo para a proteger, gente né, se psicologicamente proteger. quanto a isso. Isso. Mas, Aham. infelizmente, não tem. Não tem um passo a passo onde a gente consiga evitar ou então se proteger mais. O que eu acho que funciona? E aí eu queria só dizer que tudo que eu falar aqui, tudo que a gente conversar e trocar, a gente não vai generalizar, até porque cada um sofre de um jeito, pensa de um jeito. Mas eu acredito que é uma forma legal, que é o quê? A maturidade e o autoconhecimento leva a gente a se proteger automaticamente, Sim, seja para qualquer circunstância que a gente estiver passando. boa. Para a gente conseguir chegar nesse natural, né? Que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer. Eu poder sair de mão dada com a minha namorada sem olhar, ter um olhar trocado, ter
ter que ou me explicar, enfim. Poder me expor de uma maneira saudável. Eu acredito também que algo que possa fortalecer a gente nessas situações, se caso passar, é a questão de você entender e perceber outros exemplos para você não ver, para você ver que você não está sozinha nisso, né? Que acontece com outras mulheres, né? Então a gente se sente mais acolhida, a gente se sente mais segura. Parece que quando a gente percebe o outro, que outras mulheres passam por isso, a gente pode ter onde se agarrar, onde se pegar. Sim, é uma força, gente... né? Se torna uma Isso. força ali, tipo, vamos junto, vamos lutar junto, né? Isso, ninguém solta a mão de ninguém. Nessa hora Isso, funciona muito essa frase. como a Marcela falou aqui, é a representatividade, né? Sim, a Se representatividade. cada um for representando ali, a gente vai ficar mais, Sim. né, A gente protegido. consegue isso. A gente consegue visualizar um campo grande, né? E também o melhor dos mundos seria a gente ter um ambiente saudável, né? Um ambiente onde Com no pessoas do trabalho, bem. com pessoas do bem, no trabalho, na minha casa, com os meus amigos. E eu sei que é muito raro isso acontecer, né? De todo mundo poder ter esse ambiente saudável aí. Por exemplo, no meu caso, eu não tive. Eu tive que me afastar para me entender, né? Então, Entendi. lembrando mais ainda sobre o me conhecer. Eu me conheci, eu me vi ali uma mulher lésbica e aí eu fui entendendo as coisas. E aí eu fui me protegendo como eu podia. Boa, boa. Ô Mari, eu tava dando uma olhada aqui, Uhum. porque eu cheguei, né, na parte da lesbofobia que drasticamente leva ao lesbocídio, né? Sim. E aí eu vi uma parte intrigante que o lesbocídio não é um feminicídio, né? Me deu um nó na cabeça, real, tá? Aí eu fui Tá desdando mesmo. aqui. Eu fui desdando o nó. Porque assim, o feminicídio acontece, da maioria das vezes, por pessoas da família, né? E Uhum. eu vi um dado que o lesbocídio acontece mais de 80% por homens de fora, sabe? Uhum. E Certo. aí, indo para um pouco mais para frente, eu vi que muito desse lesbocídio acontece porque o homem se sente com a virilidade machucada de alguma certa forma, Uhum. É o sabe? ego, a gente pode traduzir de uma forma mais, para ficar mais real, é o ego ferido, né? O homem se sente impotente. Porque como assim uma mulher não vai gostar? Né? Porque Como assim? a maioria das situações é de mulheres que já tiveram algum relacionamento com homem e a partir de tal momento me encontrei e sou lésbica. Sim. E parece que aí fica mais atenuante ainda o lesbocídio, sabe? Uhum. É porque Pelo... assim, eu acredito, eu não tenho dados, nada disso comigo, mas eu acredito que isso acontece por várias coisas. Uma é, que nem a Letícia acabou de falar, masculinidade frágil. Obrigado, Lê, por traduzir. Masculinidade frágil, o ego ferido, né? Então, como assim uma mulher gosta de outra mulher e aí essa mulher já teve um relacionamento hétero e agora se diz lésbica ou bissexual, ou enfim, transgênero, enfim, né? Várias as outras. E como isso pode acontecer? Jamais isso vai acontecer comigo. Então, o homem, quando ele se coloca nessa posição de eu sou o controle, eu sou aquilo que dá o prazer para uma mulher, ele acha que ele pode tudo, ele acha que ele pode fazer tudo, e ele vai, de fato, acabar, exterminar esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento, esse tipo de amor. O homem, quando ele está ferido nessa situação, ele não enxerga o amor que a gente enxerga por gostar de outra mulher, né? Ele só vê o desejo dele. Ele precisa ser... O desejo dele precisa ser saciado, né? A vontade dele precisa ser saciada. E, de certa forma,
não vai ser, porque, né, duas mulheres lésbicas, enfim. Então ele se sente muito ferido. E aí ele vai agir da maneira que ele achar melhor, da maneira que ele entender que é o certo, né? Entender o que é real para ele. Por isso eu acho tão importante a questão do trazer esse assunto a todo momento. Porque a gente precisa ser visível de uma boa forma. A gente é sempre visível de um lado negativo, né? Eu pedi para vocês pensarem junto comigo. Geralmente, nesse nicho gay, lésbica, enfim, as pessoas acham que é tudo muito vulgar, né? Que a gente não constitui família, que a gente não pode adotar uma criança, um adolescente, que seja. Então, é tudo muito vulgar, aquilo não é palpável, não é real, né? Então, a gente tem que a todo tempo ficar provando que a gente serve sim para ter uma família, que é real aquele amor que eu tenho pela outra pessoa, do mesmo sexo que eu. E o hétero não precisa provar isso. Então, o hétero, ele já é visível a todo tempo. Ele nasce visível e ele vai. A gente não. A gente parece que coloca uma capa e ninguém vê a gente. E quando vê, é só para, de uma forma, para trazer essa coisa pejorativa. Você citou uma coisa sobre trabalho, que as pessoas não se titulam lésbicas, né? Ou enfim. E já aconteceu comigo também. Já recebi muito preconceito pela questão de eu ser lésbica. E como assim lésbica psicóloga? Sabe? Como assim? A vestimenta, ela não se veste como uma psicóloga, ela se veste como uma lésbica. E o que é isso, né? O que é se vestir como uma lésbica? Como que pode, né? O que é isso? Como eu me visto, né? Como tem lá no guarda-roupa, lésbica. É como se fosse uma capa, sei lá, um personagem. Hoje eu quero ser lésbica, hoje eu quero ser hétero, né? Então a gente tem a sociedade tem o costume de colocar a gente em caixinha. Sim. Nós, lésbicas, saímos dessa caixinha. A gente está fora do padrão. Mas aí eu puxo também para um gancho de que às vezes a gente está fora, mas está dentro do padrão. Porque a lésbica aceita como lésbica é a lésbica que a gente titula caminhoneira. Opa! Deu para entender o que eu quis dizer? A lésbica, às vezes, que se arruma, que usa salto, que se veste, vamos falar assim, mais feminina, é difícil da será que é lésbica mesmo? Acho que tá com frescura. Esse tipo de... Essa lésbica, esse tipo não, mas essa lésbica é o desperdício, né? É, o desperdício tão bonita. É o desperdício. Não é que o pessoal geralmente fala, é usual, né? Ou quem que é o macho da relação? Nossa, isso é... Nossa, não. Não tem homem nessa relação, né? O que você não entendeu aqui? Entendam, gente, não tem homem. Né? Mas tu falou essa questão de emprego, eu até meus 20, eu me assumi para minha família com 18, né? Para minha mãe. O resto foi entendendo o que estava vindo. O que estava acontecendo. Mas para minha mãe, né, que é a pessoa que importava, foi aos 18. E aí, até mais ou menos meus 22, 23, eu me escondia em roupa. Eu usava brinco de argola grande, odiava, mas usava para ir procurar um emprego, sabe? Tipo, eu trabalhei em análise de crédito, em consultoria farmacêutica naquela época, que pedia, né? Esses paradigmas que eu ia assim, tipo, eu não podia ir com a calça que eu gosto, não podia ir com o tênis, porque talvez eu não arranjaria o emprego. Sim. É bizarro, né? É bizarro. É muito ruim parar para pensar nisso, mas a maioria passa por isso. A gente tenta entender o que é que acontece, o porquê desse comportamento, né? Tudo é muito comportamental, tudo é muito cultural. Não é de hoje que acontece isso, né? Não é só a nossa geração. Foi o que você falou, em 2000 teve 2 casos, né? Foi isso que você falou? 2.
Aham. Mentira, eu não acredito que teve só 2 casos, né? Pois é. E eu também não acredito que em 2017 teve só isso, é que é computado, né? Então, Sim, é complicado a gente sair desse comportamento, disso que está enraizado. E eu acredito que a gente só sai disso quando a gente conversa sobre, que nem o que a gente está fazendo hoje aqui, e quando a sim, gente traz, de novo eu vou repetir isso, para o natural. Então, é natural eu conversar sobre isso, é natural eu apresentar que existe família LGBT, é natural que existe a lésbica dentro do trabalho, é natural que essa lésbica ela está em um cargo de chefia, é natural, uma mulher lésbica no cargo, isso é natural. E também com a educação. Não tem como. Aí, como assim, Mari, da educação? Lá, de infância, de berço, sabe, educação de berço? Ela aham, precisa ser natural pra gente. A criança precisa ouvir. A criança já tem disso. Ela não julga. Para ela, tem outras coisas que é mais importante. E a criança ela só vai reproduzir aquilo que o adulto está falando para ela. Então, se vocês escutarem uma criança falando, isso é errado, é porque ela escuta isso de um adulto. Porque fato. para criança é natural. E se ela pergunta, se ela vai questionar isso está certo ou não, também é porque adultos perto dela questionam. Então, eu acho que isso tem que trazer para talvez assim a geração que está crescendo consiga muito mais coisa que a nossa geração. Né? Essa Sim, coisa, a questão da educação, de trazer isso para a educação, de trazer isso para algo natural, a nossa geração não vai usufruir tanto. Vai. A gente está indo, está no caminho. A gente consegue conversar mais, a gente tem mais espaço de fala. Deixam a gente falar um pouco mais sobre, mas ainda também é uma coisa limitada, dependendo do espaço. Será que está certo você falar isso? Será que está certo você ir vestida numa entrevista de emprego de tênis e não de salto? Então, isso ainda está meio a meio, né? Não é tão real ainda. Mas eu acredito que se a gente começa agora, para a geração que está chegando, para os adolescentes, para as crianças, porque é uma questão, Ferques, de construção de caráter, de nossa, você moral, falou tudo, Mari. Você falou tudo. entendeu? Real. É uma questão de caráter. O caráter, ele é desenvolvido até 18 anos de idade. Não tá tão perdido assim, né? Que fala, desistir dessa pessoa. Não, 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 tem não tempo. desista. Tem tempo ainda. A gente consegue construir um caráter de uma pessoa até 18 anos. Né? E depois de 18 anos, infelizmente, o que ficou, ficou. O que tá feito, tá feito. Tá feito. E eu acho que o que tá feito é da nossa geração para trás, né? Os nossos pais, os Pô, nossos avós. Então, é muito difícil esse diálogo com eles, né? Esse chegar e falar. Eu foi para minha família, eu me assumi para minha família, eu também tinha 18 anos. E eu acho curioso, 18 anos, pelo menos comigo foi assim. Com 18 anos, eu tinha uma maturidade melhor, eu era mais madura para aquilo, mas eu também tinha algo mais palpável, perdão. Eu podia trabalhar, eu podia me sustentar. Então, se caso acontecesse alguma coisa, eu poderia me proteger de alguma forma. E eu acho que você isso se aconteceu. virava. Isso, me virava. Não Aham, tão bem, mas eu poderia me virar, era um caminho. E aí eu aham. fico muito pensando muito também em meninas mais novas que estão se descobrindo lésbicas e como falar isso, né? Como se impor ou não se impor, se assumir ou não se assumir. Por isso que a gente volta para aquela conversa do ambiente saudável. Você está onde? Qual é o tipo de ambiente que você frequenta? Você tem apoio? Se eu tenho um apoio, talvez eu possa começar a falar. Se eu não tenho, se eu já estou dentro de uma família homofóbica no geral, é muito difícil a gente chegar e falar, não, tem que se assumir, sair do armário
e tal, porque não vai ter respaldo. E nenhuma instituição, o Estado não está preparado para acolher tantos jovens se Sim. assumindo e sendo expulso de casa e sofrendo agressão e sofrendo preconceito. Tá, é muita coisinha para a gente pensar, né? Não é só, primeiramente, óbvio, a gente tem que entender quem a gente é, e aí a gente consegue verbalizar aquilo quando a gente se entende, mas fazer com que o outro entenda a gente é muito, é outro caminho, é outra história, é muita coisa mesmo.